Sou judeu e Hitler é um dos diabos indissociáveis que eu sempre enfrentarei na minha existência. Não há como fugir desta realidade. Muitos dos meus antepassados morreram vítimas de suas maldades. Por isso, é impossível não falar da minha indignação em relação aos eventos demoníacos por ele protagonizados. E isto aparecerá nesse capítulo e, creio, noutros que virão depois. Tão logo retornei da minha última viagem, que eu esqueci qual, a Kunin me telefonou. Ele perguntou se eu havia trazido meu Erdapfel de Bihheim. O russo me pediu que fechasse os olhos e apontasse aleatoriamente com o dedo indicador esquerdo para alguma região daquele globo terrestre. Surpreendi-me sentado numa das poltronas de couro de uma das elegantes suítes do Hotel Bonerovski Palace, na Cracóvia. E o rei, Ludwig II da Bavária, apareceu transformado num rouxinol. Ele era apaixonado por ópera e obras faraônicas. Ludwig havia sido responsável pela construção do castelo de Neuschwanstein. Aos 18 anos, ele comemorou sua coroação com uma apresentação de Richard Wagner. Lamentavelmente, a construção do castelo acabou com as finanças do governo. Em 1886, uma declaração médica falsa anunciou sua completa insanidade mental. Na manhã seguinte, o seu corpo apareceu boiando num lago próximo ao castelo. Ludwig pousou em minha janela, trazendo-me em seu bico um pedaço de pão de ló, e disse que eu deveria prová-lo. Falou que o Alfeizerão é um lugarzinho de Portugal onde o geólogo Leon Chofat encontrou o fóssil de um ovo de Dacentros, um dinossauro de 5 metros que viveu há 100 milhões de anos. Mas isso não vem ao caso. O pão de ló, sim, viria de uma tradição portuguesa anterior ao século XVIII, do convento de Cós, que uma família de alfeizerão soubera copiar o jeito de preparar a massa. E quando nos dizem o que queremos ouvir, é como se fôssemos alimentados com um falso pão de ló, porque ele representa a vaidade trazida pelo diabo. Ludwig conhecia muito bem as artimanhas do capeta. O tal bolo nada tinha a ver com ló, nome de um confeiteiro alemão que levara a fama de tê-lo inventado, pois fora pelas mãos do demônio que ele aprendera a mentir. O ovo de Dacentros trouxe à minha lembrança outro ovo, o que tem relação com o meu assunto dos demônios. É o da serpente. Este tem casca tão fina que o deixa ver no interior o réptil em formação. É daí a origem da expressão ovo da serpente, do filme de Ingmar Bergman. O personagem Hans Vergerus antecipa o que o futuro nos reservaria com a ascensão de Hitler. Bergman buscou na metáfora de Brutus em Júlio César, de Shakespeare, a melhor forma de falar de um diabo chamado Hitler, que viria logo depois. O Ovo da Serpente, de Bergman, de 1977, é um dos melhores filmes já realizados sobre a ascensão do nazismo na Alemanha. O roteiro retrata a queda da monarquia após a derrota na Primeira Guerra, quando Weimar, a cidade onde morrera Goethe, tornara-se a sede da República, que cairia nas mãos dos nacionalsocialistas em 1933. Melina perguntou se eu me importaria de conversar um pouco sobre a ascensão do nazismo. Algo lhe dizia que este assunto era muito importante para mim. Ela conheceu Hitler muito de perto. Pelo que eu percebi, havia convivido com o demônio por um longo tempo. Começou falando da República de Weimar. Havia uma profunda crise caracterizada pela derrocada da indústria alemã. Inflação incontrolável, impunidade, sucessivos golpes contra o governo, crise moral pela humilhação do Tratado de Versalhes, fanatismo político, xenofobia, antissemitismo. Paradoxalmente, é quando surgem fatos culturais muito importantes, como Bauhaus, a obra clássica de Thomas Mann, A Montanha Mágica, o filme Metrópolis, de Fritz Lang, e a Ópera dos Três Vinténs, de Bertolt Brecht, com composições de Kurt Weill. O antissemitismo e o ódio aos bolcheviques eram ingredientes desta busca frenética dos responsáveis pela desgraça nacional.
No filme de Bergman fica clara a rapidez com que o ódio se disseminou na Alemanha. O ovo da serpente antecipa o demônio na figura de Adolf Hitler. Às 9 horas do dia 2 de agosto de 1934, falece o presidente da Alemanha, Paul von Hindenburg. Horas depois, o povo recebe a notícia de que uma nova lei uniria os cargos de chanceler e presidente. Hitler já era chanceler e assim, aos 45 anos, assume como chefe de Estado e comandante das Forças Armadas. No dia 19 de agosto, um referendo popular aprovaria sua posse. Foi uma vitória retumbante. Dos 95% de votantes, 90 votaram a favor. 38 milhões contra 4 milhões e meio. Ele exige das Forças Armadas um juramento de fidelidade. O texto era assim: faço em nome de Deus o juramento de incondicional obediência a Adolf Hitler, Führer do povo e do Reich, comandante das Forças Armadas, e como um corajoso soldado arriscarei a vida por este juramento. Era novidade na história europeia um juramento de tamanha entrega a um líder. O preço pago por isso nós veríamos depois. Adolf era filho de Alois Hitler, cujo nome foi mal registrado como Hitler pelo funcionário do cartório. A mãe chamava-se Clara Pauls. Eram de Linz, no interior da Áustria, e morreram quando ele ainda era adolescente. Ele foi viver em Viena em 1907, quando completou 18 anos. Hitler sonhava ser pintor, mas nunca conseguiu ingressar na Academia de Belas Artes. Sobrevivia com a venda de postais e pinturas de paisagens de Viena. Na época, o antissemitismo já era forte entre os católicos de sua região e do sul da Alemanha. Em Viena viviam muitos judeus, inclusive ortodoxos, vindos da Lituânia, Bessarábia e da Polônia. E é ainda jovem que Hitler desenvolve seu sentimento antissemita e anticomunista. Em 1913, muda-se para Munique para fugir do serviço militar obrigatório. Convocado depois, ele é considerado inapto no exame médico. Com a Primeira Guerra, ele entra para as tropas da Bavária como mensageiro, mas jamais foi além de soldado. Contudo, recebe 2 vezes a Cruz de Ferro, por coragem em combate, e assume um patriotismo exagerado. Com a derrocada na guerra, ele passa a buscar culpados pela rendição alemã. Acusa os judeus do mundo, e os comunistas, e os políticos. Seu primeiro texto publicado chama-se Relatório sobre o Antissemitismo, onde propõe um combate institucional para retirar os privilégios dos judeus e sua remoção irrevogável da Alemanha. Ele adere ao partido nazista, o Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Na tradução seria Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Nazi, termo que contrastava com o Sozi, usado pelos social-democratas. O símbolo dos nazistas era a suástica, e sua saudação imitava os romanos, assim como a usavam os fascistas na Itália. Sua milícia era conhecida como SA, ou Sturmabteilung. A SA dedicava-se ao combate urbano de comunistas e minorias, sobretudo religiosas. Hitler, então, aproxima-se de Julius Streicher, que publicava um jornal antissemita de nome Der Stürmer, e passa a apoiá-lo. Ele atraíra adeptos com seu discurso contra judeus, comunistas, liberais e capitalistas. E é quando coopta os jovens Rudolf Hess, Hermann Göring, Ernst Röhm e Erich Lungsdorff. Em 1923, eles fracassam no chamado Putsch da Cervejaria, uma tentativa de golpe para a tomada do governo da Baviera. Hitler, Hess e outros acabam presos. Em seu julgamento, ele usa seus dons de retórica para conquistar mais adeptos, passando a aparecer na imprensa com seu discurso fanático. É condenado a 5 anos de prisão, mas anistiado meses depois. Na prisão escreve a primeira parte de Mein Kampf, Minha Luta, na tradução, com a ajuda de Emil Maurice Hess, pregando a desobediência ao Tratado de Versalhes e a militarização da Alemanha.
A segunda parte do livro, Hitler redige já em liberdade, definindo seu ideário nacional-socialista. Ele revela sua visão política mais radical, avessa às coligações partidárias, dizendo que as coligações enfraquecem as ideologias. Se traduzido, o livro seria intitulado 4 anos e meio de luta contra mentiras, estupidez e covardia, mas recebe um título mais curto, Mein Kampf. A mensagem de Hitler é clara: acabar com os comunistas e os judeus. É neste livro que ele descreve a raça ariana como superior. Os inferiores seriam os judeus, polacos, russos, tchecos e ciganos. Ele dizia que os judeus falavam de igualdade entre os povos como forma de ataque à superioridade ariana. Seu discurso se alimentava da frustração alemã com a guerra e sua derrocada econômica e social. Melina me contou que uma noite decidiu visitar Hitler na prisão. Para provocá-lo, ela chegou sorrateiramente, como se fosse uma serpente, e deitou-se ao seu lado na cama. Ela vestia somente a parte de baixo de um Darnlau, traje típico que as camponesas austríacas usavam no século XIX. A ausência da camisa de rendas da parte superior deixava ver seus seios enormes. Eram 4 e não 2. Isso acontece com as mulheres demônios. Hitler ficou tão nervoso que passou a gritar: Satanás! Satanás! Ela deu uma gargalhada e comentou comigo que Hitler e seus colaboradores diretos, Hess e Göring, também tinham um dedo a mais nos pés. Com a crise de 1929, Hitler cria a Schutzstaffel, a SS, ou Unidade de Proteção em português, uma guarda para sua defesa pessoal, com um uniforme preto e dirigida por Himmler, que depois se encarregou da questão judaica na Segunda Guerra. Hitler estimula também o surgimento de várias organizações, como a Juventude Hitlerista, associações de mulheres e outras. E assim o partido nazista cresce. Ele sabia muito bem como manipular o sentimento de orgulho nacional ferido com o Tratado de Versalhes, com a perda de territórios para a França, Polônia, Bélgica e Dinamarca. A admissão de culpa pela guerra, a desistência das colônias, a limitação de seus exércitos e os 32 bilhões de marcos como reparação eram considerados por demais humilhantes para os alemães. A instabilidade atinge seu máximo com a grande crise econômica dos anos 1930, e os nazistas usam a propaganda para unir o antissemitismo aos ataques dirigidos a políticos mais liberais e democráticos. Os partidos tradicionais, por sua vez, mostram-se incapazes para lidar com a crise, e as eleições parlamentares dão 1/5 das cadeiras aos nazistas, tornando-os o segundo partido do país. Quem vota é a classe média, que sofreu com a inflação incontrolável e o desemprego, mas também os camponeses e os veteranos de guerra. O que fica claro é que os nazistas eram necessários na coalizão para a eleição presidencial de 1932. Por isso, o governo queria seu apoio para manter o presidente Paul von Hindenburg no poder. Entretanto, Hitler não aceita e disputa com ele a eleição e fica com o segundo lugar. Como os nazistas e comunistas eram irreconciliáveis, torna-se inviável a formação de uma aliança de governo. Então, Hitler exige o posto de chanceler, colocando Göring e Wilhelm Frick em seu gabinete. Hindenburg aceita, e nas eleições de 1933, num ambiente de violência e medo, os nazistas recebem apoio de quase a metade dos eleitores. Os votos adicionais para aprovação da lei que daria a Hitler plenos poderes só foram garantidos com a expulsão dos deputados comunistas e a intimidação dos demais partidos do centro. Em agosto de 1934, Hindenburg morre. Além de chanceler, Hitler assume então a função presidencial, tornando-se o Führer, ou líder, lealdade pessoal obtida, como mencionei anteriormente, por juramento pelas Forças Armadas. E é assim que ele passa a ter o controle total do país. É dessa forma que começa o regime nazista na Alemanha. Ninguém no mundo civilizado atreveu-se a abortar o embrião da serpente que surgia óbvio de dentro da casca transparente.